Lab 3. Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Aqui você consegue acompanhar os comentários. Quem tá entrando. Ou... Você vai entrar no quê? Só que tem um gapzinho, viu? Tá, um gapzinho. Acho que eu consigo entrar, né? Consigo sem estar logado. Devidamente. Estamos no ar, estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas 5 minutos, o programa que traz para você novidades de comunicação, marketing, criatividade, com muito bom humor e com informação que você entende. Eu sou Karen Novas, te acompanho até as 10h30 da noite aqui ao vivo, junto com meus queridos companheiros de bancada, sempre dois convidados especialíssimos. Você vai conhecê-los muito em breve para participar desse papo com a gente. Aliás, você também pode participar desse papo com a gente lá no facebook.com/programa Reclame ou no Facebook da Kiss. A gente faz essa transmissão ao vivo em vídeo por lá. Então entra lá, dá uma olhada e manda sua pergunta que na medida do possível você estará com a gente aqui dentro do estúdio. Cara, antes de tudo, se você nunca ouviu o Rock Reclame, ligou da primeira vez, fugiu da Voz do Brasil, caiu nas nossas conexões, seja muito bem-vindo. E hoje é o 100º programa na Kiss FM, completamos 100 programas hoje, é um programa especialíssimo. Uma salva de palmas para o Rock Reclame para vocês. Então, se você nunca ouviu, se você acha muito chato e ainda não trocou de rádio, fica aí mais uma vez, dá uma chance pra gente hoje. A gente vai fazer o possível para agradá-los nessa noite fria de São Paulo, direto dos estúdios aqui da Avenida Paulista, da Kiss FM. Pra gente já começar esquentando a história, a gente apresenta a nossa ex-borboletinha da Mara Maravilha. Hoje é um dia icônico na minha vida. Nossa musa marota. Muito boa noite, Natália Rodrigues. Boa noite a todos. Você arrasou hoje. Cara. Hoje é um dia icônico. Você conseguiu, depois de anos, tirar uma informação bizarra da minha Wikipédia. Se você acompanha a Natália Rodrigues no Wikipedia, infelizmente ela não é mais a borboletinha da Mara Maravilha. Nunca por foi. lá. Não, ele conseguiu tirar. Editamos o Wikipedia. É uma de Natália nova Rodrigues. era. Mas você ser nossa eterna borboletinha, fica tranquilo. Boa noite a todos. Muito bem, muito bem. Ao lado, ele que ainda é uma mariposa, mas tá com a gente toda terça-feira aqui. Muito boa noite, Emerson Souza. 100 programas passando por essas situações constrangedoras, Pois é. sem noção, sem pudor. Cada um tem um papel importantíssimo dentro desse Exatamente, ecossistema que é o Rock Reclame. Que a gente voa. Eu sou essa parte aí de plantão, né? Você é o plâncton. Mas tá bom. Ó, hoje a gente, além de explicar como é que a gente coloca de volta a informação da Natália. Não, mano, não sacaneia, não, pelo Além amor disso, de Deus. a gente vai falar da volta de um clássico Pois é. Tim na Bandeirantes. É, Clássico das da programação, madrugadas. voltada para o público, público que está É verdade. que tá começando a descobrir o corpo. A gente vai falar um pouco disso. Vamos falar de mudanças significativas na projeção do futebol na Globo. Vamos falar da Apple dando mais um passo aí para conquistar o mundo. Vamos falar de um clássico do rock and roll que fez 50 anos no mês de julho também. Então, e vamos falar de cinema, vamos falar de música, vamos falar de propaganda, vamos falar de Cannes, vamos falar de um monte de coisa, hein? Muito bom, cara. Hoje a gente caprichou mais uma vez. É ou não é? Edu Pares, o nosso homem do timbre mais bonito da Kiss FM. Ah, eu vi aqui no roteiro, tá falando que era o malvado favorito. Você é nosso malvado isso? favorito, cara. Eu até que gosto disso, eu até que gosto. Vou ter saudades, eu diria. Eu vou ter saudades. O cara dando spoiler, velho. Brincadeira. A gente sempre começa o programa com muito rock and roll, alguma conexão, geralmente infame, com os nossos queridos convidados ou com o nosso programa. Hoje a gente abriu com a versão de África do Weezer, né? Clássico do Toto. A gente vai ter um dos criadores da África, não é o continente.
A gente vai conversar com ele hoje. E pra gente celebrar esses 100 programas, a gente vai começar com, já que a gente está no meio do 100º, né? Então a gente vai com 99,5, a gente vai com esse clássico do Creedence, 99 ½ e a gente já volta com o Rock Club. Estamos ao vivo no Facebook. Mais um trocadilho, né? Sempre, isso não acaba. Descobri Pra uma você coisa ligado aqui, no né? facebook.com/programa Reclame. Só a escalada já é um documentário. Vocês estão ligados com a gente, já sabem os nossos queridos convidados, estamos com o Bruno Garcia, ator, e com Cantor. Cracasso, Modelo, cantor, ator, apresentador, radialista. desbancando a barba do Edu Pares hoje. Isso. E com o Sérgio Gordilho, fundador, criativo, líder criativo da Agência África, uma das principais agências do mercado brasileiro. Vamos falar muito sobre Fundador do criatividade. Carnaval na Bahia, né? Pois O cara é. responsável. Ator, dançarino. Um dos donos, ator. do Carnaval na Bahia. Entende tudo na Bahia. Você sabe que a gente tem o programa no Multishow, o programa Reclame, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, capítulo inédito do Reclame lá no Multishow, com muitas coisas interessantes, bastidores da comunicação, tendências. Então dá uma olhada que a Bruna Calmonte apresenta o que vai ter no próximo programa dessa quinta-feira. Reclaimers Band, 1, 2, 3. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço, existe um porquê de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, você! Pra quê? Pra assistir o nosso Reclame nesta quinta-feira às 17 horas no Multishow, porque tá imperdível, tá muito melhor do que a performance dessa banda, inclusive, gente! Nós temos uma matéria de capa com PJ Pereira, da Pereira Odell. Também temos Felipe Luque da Liulara TBWA trazendo pra gente uma análise da categoria Outdoor do Festival de Cannes desse ano. E além disso, temos também uma matéria muito interessante sobre proteção dos dados na internet, né? Que a gente fica bem preocupado aí. E é isso, vamos lá, banda! Vamos comigo, hein? Agora, hein? Agora só falta você, vai, Ray Charles! Agora só falta vocês! E sem ligar o que me aconteceu, um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. Voltou. Muito bem, essa foi Bruninha Calmon apresentando o conteúdo que você vai conferir no próximo programa Reclame lá do Multishow. 5 da tarde vai ter episódio inédito na quinta-feira e depois várias reprises, e você também pode acompanhar várias coisas no facebook.com/programa Reclame e também no site do inspired.com.br, on demand, o que você quiser, você acompanha por lá. Daqui a 20 segundos a gente começa apresentando os nossos queridos convidados e vai ter muito papo interessante aqui. Tem curiosidades interessantes dos dois convidados que provavelmente você não sabe, a gente foi pesquisar a fundo. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Alessandra de Cássia, lá de Poços de Caldas, e pra... cadê? Não vai dar A tempo. menina de Vila Velha. Não deu tempo? Deu. Pra mais Poxa, Mariovane de Vila Velha. Muito bem. Voltou. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 13 minutos. Chegou a hora da gente apresentar os nossos queridos convidados e começar esse bate-papo. Natália Rodrigues, o primeiro deles, por favor. Nascido em Recife, ele começou como ator aos 12 anos e participou de diversos clássicos na TV, no teatro e no cinema. Atualmente ele é destaque na série Sob Pressão da Rede Globo. Senhoras e senhores, Quem? com vocês, Quem? Bruno Garcia. Tá sério. Muito bem-vindo, Bruno Garcia. Obrigado. Ao lado de Bruno para bater esse papo com a gente, Emerson, quem tá aí? Ele é soteropolitano, é um dos diretores de arte e de criação mais premiados do mundo, além de fundador e co-presidente, líder criativo da África, que é uma das maiores agências do país. Esse ícone Quem? atende pela alcunha. De? Sérgio Gordilho. Sérgio!
com a foto agitada assim, né? Queria pegar isso aqui e passar pro meu pai, pra minha mãe. Vai guardando aqui. Fica gravado, fica gravado. Manda Vai guardando link. aqui um monte de coisa que vai ser a primeira vez hoje. Hein? A gente vai caprichar, cara. Bruno Garcia, Sérgio Gordillo, prazer enorme ter os dois por aqui. A gente já estava há algum tempo tentando trazê-los. É um prazer muito grande, especialmente nesse 100º programa, que é um programa icônico pra gente. Prazer enorme estar na Kiss FM durante tanto tempo. Aliás, um grande abraço para Paulo Abreu, toda a família Abreu, para Evaldo Vasconcelos, para Rosângela Alves, para todo mundo que nos aguenta aqui. Beijo para Thaís, Juarez Júnior, Edu Pares também, que nos aguenta 100 programas. Na verdade, 95, 4, que você deu uns migué também, né, Edu? Ninguém é de ferro. Pois é, pois é. Bruno Garcia, cara, a gente foi descobrindo, assim, você é um ator de teatro, cinema, TV, séries e várias outras coisas, mas tem uma conexão com publicidade também e com a música, cara. Você tá começando a enveredar pesado agora, não é mais um plano B, assim, apesar de ser a banda B. Como é que você chegou na música, cara? Você canta desde quando? Então, eu sempre fui belamente exposto a todas as artes, né? Meu pai era bailarino clássico, ele parou de dançar porque teve problema no joelho. Sei como é. Igual o seu também. Dançava também? Eu só o problema do joelho, infelizmente. E curiosamente ele acabou me introduzindo nas artes, me chamou para fazer um espetáculo que ele dirigia, meu pai também é ator, e então desde de lá que eu tenho uma conexão enorme com todas as artes. Eu sempre gostei muito, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, e a música é sensacional, né? A música é uma linguagem universal, é um troço que mexe, bate no coração. Então eu sempre fui muito curioso, assim, sempre me inscrevi nos programas de calouro da escola, fazia as minhas composições, e aí é sempre ajudado por músicos, né? Porque eu nunca fui, nunca tive a destreza de tocar um instrumento até alguns anos atrás, quando eu ganhei um violão de presente. Aprendi alguns acordes e de repente comecei a compor. Foi uma situação quase mágica, assim, eu gosto mediúnica muito dessa história. Cara, ele tem história, talvez, né? O espiritismo a gente entra daqui a pouco. É um ele filme tem também história, com várias religiões. Mas foi muito interessante esse momento. Eu escrevi o meu primeiro espetáculo, que era o Livro de Tatiana, que eu até apresentei aqui em São Paulo, há alguns anos atrás. E como era um musical, eu imaginei que eu escrevia as letras, né? Porque no musical as letras têm a ver com a dramaturgia e tal. E eu imaginava que eu ia chamar algum músico amigo meu para fazer as músicas. E lá, dedilhando o violão, de repente 2 acordes, eu falei, uau, isso daqui dá uma... Aí 3 acordes, eu olhei pro violão e falei assim, meu Deus, isso é música! A saída, né? Não, foi realmente incrível. E aí eu liguei pra Adriana Falcão, minha grande amiga, que a gente já se conhece há muitos anos. Eu falei, Adriana, eu acho que eu fiz uma música. Ela, mas como assim? Você não é compositor, que eu saiba, né? Aí eu botei o telefone assim, toquei pra ela. Ela falou, caramba, você fez uma música, essa música é legal e tal. Aí eu fiz as músicas todas do espetáculo, acabei fazendo. E isso remonta a 20 e poucos anos atrás. E de repente, por volta de 2016, consegui produzir esse espetáculo e encontrei o Rodrigo Canelas e o Max Iabrudi, que são os meus companheiros da banda B, para me ajudar a dar uma roupagem mais profissional para essas músicas nesse musical. E, poxa, a gente trocou essas figurinhas de uma maneira assim intensa, a gente entendeu que éramos amantes do rock and roll. Eu queria que fosse uma peça rock and roll para criança. E aí foi uma grande experiência, e mesmo a peça saindo de cartaz, a gente continuamos amigos e tal. Cara, vamos fazer uma banda. Vamos fazer uma banda de rock. E tal. É isso mesmo, vamos fazer uma banda de rock. Acho que eu consegui resumir mais ou menos. E aí vocês começaram a tocar cover e agora já vão começar, já tem Estamos no estúdio com trabalhos autorais, tipo, demais, cara, muito legal, rock and roll. Demais. Aliás, eu devo confessar, isso não é jabá, que eu adoro a Kiss, e eu escuto muito essa rádio. Que bom. Obrigado. Muito bem-vindo aqui, inclusive. A gente vai falar mais sobre esse projeto
paralelo, que nem tão paralelo. O cara daqui a pouco tá tocando aqui também. A banda meio que é quase o plano A daqui a pouco, né? E você, Gordilho? Essa foi boa. Melhorzinha, né? Aproveita que é difícil acertar, né? Gordilho, e você? Por que propaganda e não música, por exemplo? Olha, eu tentei música, né? Bastante. Meu pai foi baterista, tocou com Raul Seixas. Revelações. Eu tentei música. Ninguém sabia, ninguém pesquisou. Isso a Globo não mostra. Nem a gente achou. Mas eu nasci na época da invasão do Axé Music lá, né? Então eu tentei um lado mais um empreendedor, porque meu sonho era tocar bateria, hoje eu até toco, mas era tocar bateria. Mas de aniversário meu pai me deu um bongô, então isso tirou toda a minha intenção de ser aquele cara baterista e tal. E aí eu terminei indo pro carnaval um pouco, porque eu terminei montando bloco de carnaval lá em Salvador. E você nunca teve vontade de tocar numa banda de carnaval? Olha, eu tentei também. Mas eu acho que não rolou. A profissão atrapalhou. Foi melhor eu cuidar do bloco do que tocar. Eu tinha uma visão mais empreendedora, então eu cheguei lá, a gente montou um bloco, e tinha um bloco super famoso, de grandes amigos meus, chama Bloco Eva, um bloco super famoso. Eu ouvi falar já. Eu lancei um outro bloco chamado Uva, porque eu falei assim, por uma letra, eu vou ficar rico. Não, o cara chega lá, vai comprar o Eva, chega em Salvador, quero comprar o Eva, 5 mil, Eva 5 mil, Eva 5 mil, se o Uva é 500 reais, vou no Uva, caixa uma letra, 4.500 reais. Então, montei, mas realmente não deu certo. Meu Também negócio, não deu. Eu tive que sair e realmente para propaganda. Chupa Mas- que é de Eva. Pegou o espírito da coisa. É isso aí. E como é que você entrou na propaganda, então? Aí eu comecei, eu tentei de várias coisas, né? Assim, eu fiz adesivo de faculdade, fiz design, fui cartunista dos principais jornais de Salvador. Pô, que legal. Tentei de tudo ali para tentar encontrar aquele caminho, porque todos os meus amigos que eram músicos estavam pegando todo mundo, né? E eu em cima do trio elétrico, aquela coisa toda, e meu bloco não deu certo, essa coisa toda aí. Aí eu consegui um estágio por ser cartunista, uma agência me chamou para trabalhar, eu não sabia a mínima coisa possível que era propaganda, mas eu sou de uma geração da Bahia que veio posteriormente a uns craques como Lula Mendonça, como os Anguanais, como o Geraldo Walter, como Eles abriram as portas. Então, eles abriram as portas pra gente. Então você sendo criativo naquele momento na Bahia, exatamente música também. Você ponderar que é o seguinte, a indústria da música em Salvador é gigante, né? Se você tem grandes estúdios lá dentro, tem grandes músicos, né? O pessoal diz que a Bahia é a maior gravadora do país, né? Talvez seja, talvez seja. Então tem esse caminho e a criatividade ficou voltada. Eu acho que a criatividade, uma coisa puxa a outra. Eu acho que a gente está falando da indústria criativa, a música, o teatro, o cinema, a publicidade, são todas pessoas que passam um pouco dentro desse universo. Eles passam nesse mesmo ambiente, respiram o mesmo ar, bebem a mesma água. Então esse convívio criativo, eu tentei encontrar. Como música não deu certo, eu terminei encontrando a publicidade como lugar de uma mesa. Então isso foi, eu terminei saindo por ali. Aí comecei a carreira por lá. Um grande ganho para a publicidade. Sem dúvida. E um grande ganho também para música, porque eu não toquei. Imagina só. Por onde anda o seu bongô? Por onde anda esse bongô? Esse bongô hoje vai dar dinheiro. Abençoado. E talvez vai acontecer alguma coisa nele, né? Bongô abençoado. Bruno, e aí você acabou começando cedo na carreira de ator, 11, 12 anos, você já estava nos seus primeiros trabalhos. De Recife, você ganhou o Brasil, você começou em que momento, assim, e especialmente a gente está falando de duas pessoas que vêm do Nordeste e que ganharam o Brasil em destaque nas suas profissões, mas que tiveram que sair do Nordeste para fazer isso. Vocês viram que é muito diferente os polos para trabalhar? O Gordilho na comunicação e você nas artes, ou vocês conseguiram ainda crescer razoavelmente ali dentro? Curiosamente, eu comecei a fazer teatro aos 11 anos, né? Você falou aos 12, mas na verdade foi aos 11, em 82, pelas mãos do meu pai, em Tucuruí, no meio do Pará. Estavam construindo a usina hidrelétrica, meu pai e minha mãe foram trabalhar lá e a gente passou 2 anos lá, então eu comecei minha carreira lá. Eu faço parte da história do teatro de Tucuruí, porque até então não havia teatro lá. O maior expoente da história do teatro. E o segundo espetáculo do qual eu participei era um alto de Natal, que era para as pessoas todas, e a obra estava no auge na época, então a minha segunda plateia tinha 10 mil pessoas. Foi uma grande experiência. Aí depois eu voltei para Recife com a mosca do teatro mordida, né? Meu pai continuou mais alguns anos
lá em Tucuruí, e eu pedi para ele, né? Eu falei, me dá uns contatos dos teus amigos que eu quero continuar a fazer teatro. Peguei um momento muito interessante da publicidade em Pernambuco, que sempre foi muito forte, mas sempre foi muito forte no campo da criação. As produções eram todas realizadas ou em São Paulo, ou mesmo na Bahia, que tinha um polo mais pungente de produção, né? Equipamentos, diretores e tudo mais. Mas a crise dos anos 80 começou a inibir esse tipo de possibilidade e acabou forçando a Recife a produzir seus próprios comerciais. Eu já tinha feito algumas peças de teatro e de repente entrei na publicidade e experimentei essa experiência de ficar famoso. Eu era famoso na cidade, porque eu fazia muito comercial de televisão, então as pessoas me montavam lá, aquele menino do comercial da Viana Leal. O menino do comercial não sei o quê, parará. Eu peguei uma crista de onda muito específica, assim, muito interessante. Sempre gostei de várias áreas, cheguei estava comentando com o Gordilho aqui antes de começar o programa, eu cheguei a estagiar em algumas áreas de agência de publicidade. Fiz estágio no Grupo 9, Ítalo Bianchi, e depois de uma certa carreira fazendo muito teatro, tendo essa possibilidade de fazer, eu era um dos poucos, talvez o único ator da minha geração que sobrevivia do próprio trabalho, porque quem faz teatro, quem se dedica a essa profissão, né, de intérprete fora do eixo, em geral tem um segundo emprego, você não consegue sobreviver com isso. Eu ali, com 17, 16 anos de idade, já ganhava para fazer os comerciais, de repente apareceu um cliente em Fortaleza, e tinha lá, ia lá uma vez por mês, e pegava avião, pagava um hotel. Para mim foi a primeira vez que eu experimentei essa questão. E quando chegou ali por volta de 91, o mercado, para mim, estava um pouco saturado. Ou eu abria uma produtora, porque eu cheguei a dirigir também, eu dirigi alguns comerciais e tal, ou eu começava tudo de novo, vindo, né, para o eixo Rio-São Paulo para me reciclar, porque até então, por causa da crise, que eu digo os pernambucanos, ficamos 20 anos sem rodar um longa-metragem. Um estado que é muito importante na formação do cinema brasileiro e mundial, porque a gente tem o ciclo do Recife, que é um período em que Recife tinha estúdios de cinema ali no início do século XX. A gente tinha estúdios em Hollywood, na Europa, e Recife tinha lá produções sendo feitas, Ari Severo, J. Soares, enfim. Era para se manter como um grande polo. E eu vivi esse momento, falei, não, ou eu saio para me reciclar, ou eu vou acabar ficando aqui, abrindo uma produtora e desenvolvendo carreira aqui. Então eu optei por começar meio que tudo de novo, só que curiosamente isso foi em 91. Em 92, 93 a gente ganha o Baile Perfumado, que volta a fazer longas metragens e já vem com esse filme avassalador também, trazendo a reboque a musicalidade do movimento Mangue. Então eu às vezes fico pensando assim, por causa de 2 anos, talvez eu não tivesse saído, porque muitas pessoas continuaram em Recife, e Recife é viável para você desenvolver o trabalho de arte, inclusive hoje em dia, passados quase 30 anos, voltamos a ser um grande ponta de lança de conteúdo audiovisual, não só do ponto de vista de qualidade e quantidade, mas também de concepção. Né? São cineastas com visões muito interessantes e tal. Enfim, eu falo bastante. Não, por favor. Aliás, Recife na publicidade também tem uma força muito grande, o Porto Digital, falando de tecnologia, de produção. Eu acho que tem essa questão mesmo, nós somos muito bairristas que somos nordestinos, né? Para a gente sair de lá é difícil, é muito difícil, e deixar a gente fica. E quando sai é para ganhar o mundo. Tentando, né? Tentando, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que na Salvador também teve a questão disso. Eu acho que a publicidade pernambucana sempre foi muito, muito, muito boa, porque tem grandes escritores pernambucanos que eles... Veja bem, Pernambuco, Recife foi colonizado por uma miscigenação que no Brasil não teve, né? De holandeses. Né? Os judeus saíram de lá para fundar Nova York. Olha o retrospecto dessa cidade, entendeu? A gente brinca muito que o Recife tinha essas duas coisas, né? Ou era a Cidade Luz, né? Ou a Veneza Brasileira, né? Com aqueles rios cortando. Tem uma cineasta de Recife, Kátia Mezel,
que escreveu o livro, dirigiu. Demorou um tempo para sair esse filme, aliás. O Rochedo e a Estrela, que conta justamente a história desses judeus que saíram lá de Recife para fundar a primeira sinagoga da América Latina fica em Recife. Então, e aí fundou a primeira sinagoga de A gente Manhattan, brinca que a grande bobagem que a gente fez na vida foi expulsar os holandeses, porque a gente perdeu a oportunidade de ser em Nova York. Tem uma outra particularidade de Recife que é muito legal. Na década de 80, Recife teve a maior gravadora do Brasil, que foi a Rosenblit. Era a maior gravadora, fez uma porrada de disco legal. Aí teve uma cheia famosa na década de 80, e aí acabou com a gravadora. Tem até a história de um disco que chama Paê Biru, que é do Lula Cortes, com o Zé Ramalho. Eles falam Paê Biru no Caminho da Montanha do Sol, que fala de psicodelia e tudo entre Recife e Paraíba e tal. E aí a cheia acabou com a gravadora e deixou somente 300 discos que sobraram. Aí a Kátia Mezel, que na época era esposa do Lula Cortes, pegou esses discos e distribuiu para alguns diretores europeus. E nesse momento o Lula brigou com o Zé Ramalho e nunca mais eles voltaram a falar, não relançaram o disco, e o disco virou uma raridade, e hoje é o vinil é o disco mais raro do Brasil, mais caro, sei lá, 8 mil reais. No eBay, no Mercado Livre, que agora é mais caro. Com licença, com licença. Muito obrigado. A mariposa pousou aqui e fez bonito. Depois de 100 programas ao seu lado, foi a primeira vez que você monopolizou a atenção de todos. De todo mundo. Todo mundo ouviu, mas parabéns. Por um bom motivo. Por um bom motivo. Eu tenho mais uma hoje. Vou soltar mais uma. Merece aplauso. Realmente impressionante. Merece aplauso. Ele nem postou selfie hoje, gente. Coisas cósmicas vão acontecer sem ter Ô, Bruno, depois de muito tempo você voltou para Pernambuco, para Recife, trabalhando, fazendo Jesus, né? Na Paixão de Cristo. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento lá? E na sequência você filmou, na sequência não, depois de um tempo você filmou Divaldo, que é um médium espírita, né? E como que foi isso, essa diferença de fazer Jesus e depois fazer Divaldo? Na verdade foi o contrário, né? Você fez Divaldo antes? Divaldo porque lança agora em setembro, né? Exatamente. Tá. Desculpa, pensei que fosse depois. Não, foi a gente rodou Divaldo há mais ou menos um ano atrás. Cara, foi uma experiência muito peculiar, porque eu comecei a fazer teatro em Tucuruí, como eu falei, mas eu fiz 2 peças, voltei para Recife, então, como dizia Castro Alves, Gordilho não tem... No fundo a gente finge que é bairrista, né, pernambucano e baiano, mas a gente se ama. Castro Alves, baiano, na verdade teve que mudar para Recife por causa da tuberculose, que tem um clima um pouco melhor e tal. E ele fez isso muito, você está fazendo um parêntese, ele fez isso aos 16 anos de idade e tal, e ele começou a carreira poética dele em Recife. Então ele falava que, apesar de ser baiano, Pernambuco foi o barro que o fez poeta. Que lindo, agora vai ter uma rejeição agora. O baiano vai começar a criticar esse negócio. A mim, né? Castro Alves está lá em tua casa. Hoje vai ser pichado o Castro Alves lá. Para você que ligou o rádio agora, a gente está batendo um papo com o ator Bruno Garcia e com o Sérgio Gordilho, fundador, líder criativo, co-presidente da agência África, uma das grandes agências do mercado brasileiro. Chegou a hora da gente tocar rock and roll. Edu Pares, já baseado no papo aqui, puxou alguma coisa pra gente? Com certeza. O que você vai trazer pra Olha, eu gostaria de saber mais aí sobre o Bruno Garcia, de completar como é que foi essa experiência. Por favor. Sim. É que a gente tem o intervalo agora, tem que tocar uma música. E já que a gente está falando tanto sobre isso, com licença, Emerson. A gente vai tocar mais um baiano. Vamos tocar o rapaz aí, que seu pai foi baterista. O Fraco. Com a música que lembra muito uma tentativa sua de estourar lá na música, que a música chama-se Medo da Uva. Medo da Uva. Tem a uva aí no meio. Tem uva. E dizem isso dos bons bateristas, que se você batucar errado, você chama chuva. Então, Exato. Vamos de Raul Seixas, Medo da Chuva, aqui no Rock Reclame, a gente já volta. Para concluir. Não, na volta Você vai concluir, porque tava... que precisava chamar O timing. Não sei se o Gordilho conhece essa dinâmica que a gente tem que faturar nos intervalos, né? Pra gente que tá ligado no facebook.com/programa Reclame, vamos ver quem tá aqui.
Emanuel Públio Dias está com a gente, Marina Tunes aqui também. Fã-clube do Gerson. Castro Alves. Pô, Castro Alves, Tá todo mundo pichando lá Castro Alves agora. sincero, tá entrando aqui. existe uma coisa de Pernambuco e Bahia que Sim, isso é, daí Recife, Salvador. Sério? Recife, Salvador. É quase Brasil e Argentina. Ou seja, Disputando quem é fundo, capital do... é o caso de amor. Sim, mas é Amor e raiz. ódio, amor Eu e lembro, ódio. Mas por quê? Tem vários fatores aí, isso daí. É uma competição muito grande. São cidades que têm tamanhos semelhantes, né? Que lideram o Nordeste, tem né? histórias São importantíssimas muito- na muito- região. mas- É isso. Mas eu lembro, eu fui conhecer Salvador tarde, eu demorei a conhecer Salvador, mas eu lembro de um grande amigo meu que foi a Salvador e voltou assim, encantadíssimo, e ele fez uma comparação que eu achei linda, que nunca mais eu esqueci, que ele falou assim, Bruno, Salvador é uma Olinda do tamanho de Recife. Mas não é legal assim? Salvador tem aquele casario antigo bem mais volumoso, né? Aquela coisa aquele casario colonial que dá pro mar. Tem uma semelhança. É uma forma de ser poeta e ser bairrista no mesmo tempo. Que é a mesma coisa que o Otto fez quando ele falou que é o pino de Copacabana. Que se o Leblon é o pino de Copacabana. É isso aí. O Guel, o pai do Guel, o Miguel, o Miguel Reis foi governador de lá. Ele inaugurou o aeroporto de Recife. A história Deu uma história. quando ele inaugurou, ele falou que era o maior aeroporto, que ia trazer divisas, ninguém aplaudia nada. E ele ia falando, ninguém aplaudia. Até que falou assim, só a última coisa. O aeroporto de Recife é maior do que o de Salvador. Aí ele ficou esperando. Era o último artifício, né? Tem lá Aeroporto de Guararapes. tem essa megalomania de fazer a maior avenida em linha reta da América Latina, Na Caxangá. Aí hoje em dia a gente se sacaneia e fala assim, a maior qualquer coisa em linha reta da América Latina. Também minha filhada acabou de ter filho, e ela casou com um pernambucano, ela também é pernambucana, aí no chá de bebê dela era tipo assim, 100% pernambucano, porque nasceu a maior gravidez em linha reta da América Latina. Salvador não tem supermercado, lá é hipermercado. Aí o cara botou mega hipermercado, mega blast, então vão aumentando. Aumentando a questão, mega competição, né? O mega hipermercado. Sensacional, sensacional. Isso é história Muito legal. bom. Quanto tempo mais? A gente tem tempo ainda, temos Ó. 1 minuto e meio aqui pra voltar pro rádio. Paulo Lopes Dias falou, agradeço ao Gordilho, pois ganhei grana de verdade via Agência África com projetos tocados por toda a galera da agência e Rafs do Gordilho, e não é à toa que o cara já ganhou vários caborés. Quem que é o Paulo Lopes Dias? O Paulo Lopes Dias, conhecido como PL, trabalhou com a gente lá. Aí, ó. Você viu que audiência qualificada aqui. Aí, Eu botei a agência inteira para escutar hoje lá e Hoje ficar os caras botando comentário. tão aqui, Porque ó. assim, não, Mel. Amanhã Fiz a você mesma chamado coisa, a pra mesma essa coisa história aqui. aqui, pô. Bomba no comentário assim? no Facebook pra dar Tem audiência. várias perguntas, a Silmara, acho que talvez ele depois responda, mas só para citar, porque se não faz a pergunta da Silmara, Silmara ela falou, Bruno, carinho. Silmara fiquei ciumada. a Silmara fica, ela falou o que você acha desse novo formato, tá fazendo sucesso aí das séries, no Netflix, Netflix, e tal. Amazon Prime. Se eles vão acabar com as novelas, por exemplo. Eu acho que, como tem pouco tempo aqui no digital, a gente pode fala no responder ar, isso daí fala no ar. aí. Mas se eu não faço essa pergunta dela aqui, ela fica, faz a minha pergunta. Silmara, beijo. Lá de Salvador, Beijo, Silmara. Silmara, sempre com a gente. Ela tá agora lá pichando o Castro Alves. Total. 20 segundos pra gente voltar. Com certeza. Com o celular fazendo a pergunta e ao mesmo tempo. Vai responder? Não vai. Não vai falar minha pergunta? Eu vou acabar com o Castro Alves. Pelo amor de Deus. Muito bem, vamos voltar. A gente tem agora a timeline da Emerson Souza. E vamos voltar com a Com a história resposta de vinheta, né? Jesus e de Valdo. Então, quando eu vou... Interreligiosa. Já pode? Já, vamos já. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 37 minutos. Hoje a gente batendo um papo aqui com Bruno Garcia, ator. Você deve estar vendo ele na TV Sob Pressão, você já viu em várias novelas, filmes, teatro, muito projeto vindo por aí, ele vai contar um pouquinho pra gente o que está sendo lançado em breve. Além de Sérgio Gordilho, fundador, co-presidente e CCO, vulgo Chief Creative Officer, líder criativo da agência África. A gente vai completar uma pergunta que o Bruno Garcia estava contando um pouquinho aqui dos trabalhos religiosos, digamos assim, de várias esferas diferentes, mas antes... Vamos dar as vozes pra ele, coitado, só é o momento dele, a gente não pode tirar esse brilho da pessoa, Emerson Souza. Hoje ele tá com poder de fala. Hoje ele tá bem, cara, ele tá bem, quem diria. Chegou a hora da timeline. Rock Reclame.
Emerson Souza, o que passou na sua timeline nessa semana? Tem coisa aí que fez parte da sua infância, né? Da sua também. então conta pra gente. Eu nem era nascida. Duas movimentações importantes na TV nessa última semana. A primeira delas, a Band anunciou a volta do Cine Privé, que é um dos ícones do canal nos anos 90. A atração, que chegou a figurar entre as maiores audiências da emissora, vai ao ar na faixa da 1 às... Como que é? Da 1h15 da manhã. 1h15 da manhã, de sábado para domingo. Acho que era nesse horário que era passava, mais ou menos né? nesse Não sei, eu horário, ouvi falar. ouvi falar que era nesse horário aí já. E foi o Cine Privé que ajudou a eternizar a personagem Emanuele, que muitas pessoas que 30 a mais devem conhecer muito bem, vivida pela atriz holandesa Sylvia Kristel, que faleceu em 2012. E para quem é mais novo, o Cine Privé era uma espécie de ex-vídeos poético, exatamente, né? poético. Era uma forma mais bonita de mostrar o erotismo na TV. A gente não tinha internet para ficar procurando vídeo, alguma coisa. Você lembra disso? Não recebia no Meu pai WhatsApp. me contou muito. Eu só queria saber qual é o primeiro filme que vai passar, né? Não sei se vocês têm o Pois título, é, né? então, Boa a gente, pergunta. eles ainda, E mas, saindo de Emanuele para um momento atual, a gente quer saber o que é que vai estar. vamos ver se vai ter um update no conteúdo, né? Se Você você lembra, lembra do Bruno, Chaves, que só volta... dessa faixa horária aí, desse conteúdo, você lembra? Cara, eu dormia cedo, então os meus me contaram. Ok. Ele lê. Ele também isso. Mas eu tenho certeza que o Gordinho lembra a sala especial da Sala Record. especial, porra. Ouviu falar? Eu acho que eu ouvi falar. Já programou muito comercial para entrar Sim, ali muito. com o target. O Edu Pares perdeu muita meia nessa época. Olha, eu vou te falar uma coisa. Naquela época, o controle remoto, vou falar uma coisa, uma curiosidade da sala especial. O controle remoto era um trabuco desse tamanho, assim, gigante. E você apertava o botão. E a televisão era aquele canal que você rodava na mão. Seletor de canais. Então, a hora que você apertava o negócio, você tinha que prever quando o seu pai ou sua mãe levantava da cama para mudar. Porque se pegasse naquela hora, até o vizinho ouvia a hora que tocava. Então tinha que ser, ligeiro. E o controle salvou muito casamento por causa disso também, né? Sem dúvida nenhuma. O que mais, Emerson Souza? Vamos lá. Outra paixão do brasileiro, o futebol desse domingo, com alguns dos principais clássicos do futebol brasileiro, vai mexer bastante com a programação da Globo. O canal vai transmitir Corinthians e Palmeiras, assim como Cruzeiro e Atlético Mineiro, às 7 da noite ao invés das 4 da tarde, como de costume. De domingo? Com isso, o Domingão do Faustão deve ir mais cedo que o Faustão. E o Fantástico logo após as partidas. Porque eles vai mexer pra caramba na programação, né? Atrapalhou sua programação? Vai, todos nós, né? Mas assim, como é que você consegue não transmitir esses clássicos? Então, exatamente. O motivo é uma questão jurídica e legal, na verdade esportiva. O Corinthians joga na quinta-feira à noite e aí você tem que ter uma janela de 66 horas dos atletas sem entrar em campo. Então, pela conta ia ser 5h30, então ou o jogo ia ter que ser adiado ou ele ia passar para 7 da noite, como é um clássico. A Globo conversou com a CBF, todos os jogos principais que vão passar transmitidos no domingo vão ser às 7 da noite. Com isso é a primeira vez, eu acho, pelo menos que eu me lembre, que o futebol na Globo de domingo vai ser às 7 em vez de 4 ou 5, dependendo do horário do No Campeonato Brasileiro, sim, é a primeira vez. E aí vai entregar direto pro Fantástico. E aí a Globo vai usar isso como um teste para entender a audiência, se de repente não vale a pena mexer de vez, porque se for relevante para a audiência, todo mundo tiver mais audiência nos jogos, o Fantástico entrar melhor, o Faustão tiver mais público nesse horário, é possível que mude todo o comportamento de domingo na questão do futebol. Vamos ver. É difícil. Eu acho difícil isso acontecer. Pois é. O que é que você acha, você como conteúdo? Não, eu não sabia dessa mudança. Fiquei aqui pensando, nossa, é uma mudança cultural, né? Pensei no Praia e Sol, Maracanã, futebol, domingo. Quer dizer, o domingo à tarde é o momento cultural, né? Não à noite. O futebol do meio da semana, à noite, é aquele que a gente dá pra ir porque é mais fresquinho, porque sair do trabalho pra ver, mas domingão é tipo um programa vários outros programas, né? Vai acabar com a pizzaria, né? As pizzarias em São Paulo. E vai precisar botar mais gente pra entregar pizza, porque realmente 7 horas é a hora da pizza. Exatamente. Muita gente programa esse encontro da casa da avó, futebol pós-futebol, muita coisa. Altera a cultura. Muita coisa rola. Pós-futebol. O pessoal vai jogar futebol depois do futebol na TV. Não, se as partidas vão
vão começar às 7? Começam às Começa 7 às e terminam Então às que horas 9. eles terminam? Às 9, no domingo. As pessoas têm que Sim. trabalhar no outro dia. Não, o pessoal Isso vai ser uma confusão. vai entra segunda-feira bebendo, né? Não tem jeito. Pois é, né? Imagina que a tristeza perdeu o campeonato. Como é que vai Já ficar? bebe, Insônia. Mas vai mexer um pouquinho no domingo do casado, talvez dê até uma melhoradinha, um respiro, que final de domingo é sempre tenso pra quem é casado. Né? Você quer dividir um Doritos? Não, eu vou solteiro. Ô Sérgio, mas o que você acha? Assim, vídeo cacetada 10 para 5 no domingo. Você acha que... Eu acho que a gente não vai conseguir rir o suficiente pra gente rir no final do dia, né? Eu acho que é uma mudança realmente drástica que eu acho que é por causa dos jogos. Isso impacta, por exemplo, a África tem grandes anunciantes muito conectados com o futebol. Vocês atendem as Os maiores anunciantes, marcas, Itaú, Vivo, Brahma. Você acha que pra quem faz a programação tem alguma diferença? Eu acho que para a gente, de certa maneira, as marcas que a gente trabalha, as marcas que já estão no futebol, realmente, quanto mais tarde, melhor. Porque a gente tem marca, por exemplo, em Brahma, né? Tá lá. Então, acho que... Às isso 9 da noite é mais você tranquilo cria você uma falar pra questão tomar de uma você poder cervejinha. falar para uma outra turma, é uma outra geração que está assistindo. Agora, realmente é uma mudança drástica, porque como o Bruno falou aqui, a gente está acostumado culturalmente à tarde do domingo ser a tarde do futebol e não à noite do domingo ser a noite do futebol. Então isso inverte todo o jogo, né? Põe o futebol às 2 da manhã, a videocacetada às 7 e o Cine Privé às 5. Pronto, mudou tudo. Ele já fez a programação inteira. Mudou só pra Fez a E se programação quer inteira. cai. Mudamos a cultura completamente. Acabou. Pra gente fechar as rapidinhas do mercado, Emerson Vamos lá. Souza. A Apple vai lançar em agosto o seu próprio cartão de crédito, em parceria com o banco Goldman Sachs, o Sachs. Sachs, né? Sachs é só no Cine Sachs. Privé. Isso é para comprar com cartão. O Apple Card será mais uma tentativa da gigante americana de unir sua tecnologia e capacidade virtual com o comportamento do mundo real. Pois é. Apple sempre tentando dominar o mundo. Eu tava pensando nisso, Né? cara. Não, eles tão E isso eles vão fazer super Vão bem, fazer. porque Então chega. é muito mais bacana ter um cartão da Apple para pagar alguma coisa do que de um E outro. aí eles vão se abraçando. A Mastercard deve estar envolvida também. Goldman Sachs entrega toda a parte de tecnologia, de informação, de segurança que eles já sabem fazer. E os caras entram com o glamour e com a parte tecnológica. Daqui a menos de uma década, esse cartão vai ser tudo. Vai ser o telefone, vai ser o streaming, vai ser o... Vai estar tudo Nunca na tela. Na verdade não vai ter mais cartão, é o celular que vai se transformar então, numa sim. televisão. Esse ano já começa a fazer isso, né, com esses lançamentos. E na verdade é um cartão que não é físico. Se você quiser o cartão físico da Apple, você tem que pagar mais, porque não tem cartão. Esse é o grande segredo, porque tudo é através dela. Talvez o celular vai ser quase um cartão de tão fino, tão fácil de guardar, que foi o que acho que o Bruno citou, e aí a gente vai ter tudo sem contactless, né? Tudo ao mesmo tempo agora, que é um conceito, acho que do Bill Gates, que na verdade acabou de ser desenvolvido pela Apple. Quase estamos lá, mas já temos, né, os smartphones. Tudo, né? Eu não uso mais computador. É um escritório praticamente. Eu tenho um computador, mas assim, você consegue fazer tudo pelo smartphone. Consegue. E daqui a pouco ele vai estar menor ainda, mais compacto e vai ser... Mais funcionalidade. As pessoas controlam as casas de longe, né? Tudo. Dá até medo, né, do que ele vai fazer. Essa questão de pagamento já tá longe de ser futuro, você consegue pagar facilmente só aproximando o celular da maquininha de cartão, você paga hoje. Passagens aéreas, você chega lá no QR Code. Sem dúvida. Uma colaboração entre a cervejaria Ambev e a plataforma Wired deu origem a um novo projeto que vai destacar ideias criativas e inovadoras no Brasil. Intitulado Wired Creative X, a premiação vai receber gratuitamente inscrições de projetos não só de agências, mas também de startups, grandes empresas e empreendedores individuais. Vão ser 6 categorias e o case selecionado pelo júri como o melhor do festival vai dar a 5 pessoas o direito de uma experiência exclusiva, com opções como assistir a próxima final do Super Bowl ou da NBA, ir ao South by Southwest ou um curso da Hyper Island em Singapura. Então é um novo festival que é muito focado na criatividade das agências, mas também vai aceitar projetos de outros lugares. Edu Pares, que é um cara super criativo, por exemplo, pode inscrever sua startup por lá. São categorias. E tem uma categoria que é Mundo Melhor. Se você tiver uma ideia para um mundo melhor, você pode escrever. De repente você ganha, eles realizam a sua ideia e você ainda vai para o South by Southwest, que você fez, que garimpou o South by Southwest 200 anos atrás. É verdade. Quando Era tudo mato. Era tudo mato, O Texas era mato, não é que o Texas era só mato. Você plantou a primeira grama lá, né? Muito bem. Que mais, Emerson Souza? Então, o clássico Space Oddity de David Bowie fez 50 anos agora em julho. E os criativos Juarez Rodrigues, brasileiro que mora em Los Angeles, e a sul-africana
Vicky Ebbinghaus, que mora na Alemanha, produziram um videoclipe especial em homenagem à data e também aos 50 anos da Apollo 11, que é a nave, né, que levou o homem à Lua pela primeira vez. O clipe tem como ideia transformar a letra da música em filme e pode ser assistido no YouTube, gratuito, como Space Oddity, o filme. Space Oddity, o filme vale sem a fundo, pena ó. conferir. Space Oddity que você ouve de fundo aqui na Kiss FM, Pedro Pares muito rapidamente já botou pra você ouvir um pedacinho aí. E várias marcas já pegaram carona nesse sucesso do Bowie para projetos especiais. Mais recentemente, por exemplo, a montadora Tesla do bilionário Elon Musk mandou o modelo Roadstar para o espaço em 2018 com um Starman no volante, um boneco vestido de Starman, e a própria Space Oddity tocando no rádio, teoricamente, porque o som não se propaga no espaço. Vale a pena destacar. E já a Mattel acaba de fazer uma edição comemorativa da boneca Barbie com a cara do próprio Bowie e pinturas do seu alter ego Ziggy Stardust, muito querido por Edu Pares. Que bonito, é a melhor parte de Space Oddity. Ai, ai, muito bem, muito bem. Vamos voltar para os nossos queridos convidados. O ator Bruno Garcia com a gente hoje, Sérgio Gordilho, líder criativo, sócio, dono, o cara que faz o negócio acontecer lá na Agência África. Tive que interromper a pergunta de Natália Rodrigues e a resposta de Bruno Garcia sobre misturar o universo católico com o universo espírita. Como é que foram esses dois papéis que você fez de Jesus a Genésio, como diria o outro? Divaldo. Eu fiz a brincadeira com o Castro Alves, né? Porque assim, o Recife, no meu caso que sou pernambucano, né? O barco que me fez poeta. Então, aos 13 anos eu comecei a fazer espetáculos em Recife com o Carlos Carvalho e o Paulo de Castro, diretor e produtor. Meu terceiro, quarto espetáculo foram com essas pessoas, que são os produtores da Paixão de Cristo do Recife. Né? As pessoas às vezes confundem, acham que é aquela de Nova Jerusalém. Não é. E ao receber o convite de voltar a trabalhar com essas pessoas, sabe aquela sensação de um ciclo que sabe, voltar para casa, voltar a trabalhar com pessoas que foram muito caras assim na sua formação. E também em relação ao que você perguntou sobre como foi voltar, né, fazendo o papel de Jesus. Imagina Jesus Cristo, o personagem mais importante da história, do Ocidente pelo menos. Um dos mais importantes da história do mundo. Então, de saída, é um papel maravilhoso para um ator, né? Ainda mais você fazê-lo no teatro de rua, no teatro de rua gratuito. Vocês não sabem o que é a sensação de rezar um Pai Nosso com 10 mil pessoas. Que lindo. É realmente algo que eu vou levar... se sentir no papel dele literalmente. Né? No momento onde essa palavra, né, a palavra de Jesus Cristo tem sido tão deturpada, tão mal interpretada, a gente vê uma quantidade imensa de pessoas que se dizem cristãs e agem age de uma forma que completamente oposta. Então a gente quis trazer muito essa reflexão, né? Jesus como um cara do povo, né? Um cara que queria distribuir riquezas, que queria que todas as pessoas se amassem, que existisse uma integração entre as almas, entre os espíritos. Você falou assim, essa coisa da religiosa, eu consideraria mais espiritual. Sim. E aí você falou, no mesmo momento em que você faz o Divaldo Franco, né? Fazer Jesus, né? Porque são religiões, teoricamente, muito diferentes, mas com muita importância numa evolução espiritual para o ser humano. O espiritismo em sua origem, uma filosofia, né? Ela nem chega a ser uma religião. Ela ganhou esse aspecto como há um respeito muito grande ao Jesus Cristo como filósofo, como um cara que veio trazer bastante conhecimento para a humanidade. Há essa integração, isso acontece muito no Brasil, mas em sua origem o espiritismo é uma doutrina filosófica, né? Não exatamente uma religião. E tudo se conversa, né? Porque o próprio cristianismo foi criado. Porque a população não tem noção que isso se conversa, né? É muito deturpado. Que não é um ou outro, né?
pensa que é uma coisa, outra outra O coisa. cristianismo, como a gente conhece, foi desenhado 300 anos depois de Cristo. Isso Nem já- ele pegou essa parte. E essa espiritualidade que eu acredito muito, não tenho nenhuma religião específica, eu não me considero católico, não me considero cristão, não me considero... Eu realmente respeito muito a importância desse lugar que a gente sente que existe, mas que ele não é palpável. E que perpassa às vezes até a parapsicologia, no caso do Divaldo. O Divaldo é um parapsicólogo muito importante. E no mesmo ano que eu vim de um projeto sobre cultura celta. Eu e minha mulher, nós somos apaixonados por esse assunto, Dominique Magalhães. Ela me convidou para fazer uma pesquisa sobre os 8 rituais da Roda do Ano Celta, que são povos fundadores não exatamente fundadores, mas são os povos ancestrais da Europa, que têm uma importância muito grande na formação do Ocidente. Muita coisa que a gente vive hoje, e dentro do próprio cristianismo, tem origem celta. Sim. Então foi muito curioso que no mesmo ano que a gente percorreu 8 países diferentes, reproduzindo esses festivais, documentando e tentando entender um pouco mais sobre essa cultura que, além de ser formadora dos povos europeus, como outras, como a africana, como a dos índios brasileiros, como dos aborígenes, era uma cultura baseada no respeito à natureza, que é exatamente o gargalo, o abismo para onde nós estamos caminhando a passos largos. Então foi muito interessante, para concluir, que no mesmo ano em que a gente mergulha no universo da cultura celta, aparece o Divaldo Franco, porque Allan Kardec era o espírito druida, era um espírito druida que tinha a ver com o celticismo, e aí Jesus Cristo. Então foi um ano realmente muito interessante, muito fabuloso, no sentido de que parece que as coisas realmente não só estão conectadas, como eu fui enredado por elas. Esse ano daí pagou todos os pecados, né? Nossa, depois desse eu jogaria na Mega Sena. Eu só queria 6 números. Eu jogaria na Mega Sena. Tem que fechar o ano com o pagador de promessas, né? Pois é. Bruno Garcia dando uma aula pra gente de espiritualidade e energia aqui, junto com os trabalhos. Aliás, um recado pro Bruno. Boa noite, por favor, transmita o meu abraço a Bruno, que é meu primo, e deixe também minha bronca por ter vindo a São Paulo e não ter avisado. Otávio Augusto mandou aqui pelo WhatsApp da que família fofo. ligada. Que aliás, se você também, além do facebook.com/programa Reclame, quiser participar pelo WhatsApp da Kiss, é 998874343. Primo, foi um bate-volta. Essa cerveja a gente deixa pra depois. Ó, corre aqui até as 10h30, ele tá na Kiss FM, na Paulista 2200, você pega ele na saída aqui. Sérgio Gordilho, queria fazer uma pergunta. A gente sempre fala muito dos prêmios de publicidade, a gente fala de Cannes, que a gente acompanha todo ano de perto, literalmente, etc. Você, por exemplo, nesse ano foi eleito um dos profissionais mais inspiradores do mundo pela EdWeek, que é uma das bíblias do mercado de comunicação. Ganhou mais de um caburé como criativo do ano, feito que só o Washington Oliveto e Marcelo Serpa, além de você, fizeram. Diretor de criação mais premiado em Cannes em 2018, Grand Prix em Cannes em 2018, melhor criativo do Elorro. O que o prêmio faz de diferença na comunicação, na carreira do publicitário? Essa pergunta é uma pergunta. Sem dar uma baquetada. Olha, eu preferia muito mais na Paixão de Cristo fazer o papel de Jesus do que esses prêmios todos. Você não tem ideia da importância disso no Nordeste. É um negócio que para. Porque a gente aqui no Sul, a gente se afasta um pouco desses códigos, né? Da festa do São João, que é mais importante pra gente do que o Natal, né? Que a gente fala assim, pô, você não pode, o São João é mais importante, a Paixão de Cristo, né? É um negócio que aqui em São Paulo, São João é o quentão. Aqui nem sabe. O quentão aqui. Muita festa nordestina ganha de Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, e regionalmente você tem desde o boi bumbá até... Então tem coisas que são muito fortes no Nordeste, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para lá. A gente sabe disso, a gente está falando um pouco aqui sobre essa questão da religião. Na Bahia, por exemplo, por causa do candomblé, era proibido exercer o candomblé, todas as religiões se confundiram. Então, por exemplo, todos os santos católicos têm uma versão do santo candomblé. O espiritismo está muito relacionado e todos eles passam muito próximo, porque como você mesmo colocou,
todos saem da mesma corrente, da mesma origem, entendeu? Com interpretações diferentes, óbvio. Então, essa O questão sincretismo. o sincretismo baiano, né, misturando essas coisas todas, né? E se respeitam bastante. No Se respeitam filme bastante. do Divaldo, a gente vai perceber essa relação com... Porque o Divaldo é baiano. É. E não foi Pernambuco, ele é baiano, né, nunca foi Recife. Com a decisão dele, falou assim, não receba o espírito pernambucano. Não passo dessa fronteira, fisicamente ou espiritualmente. Não vou falar o catifa nunca. O maior espírito pernambucano em linha reta da América Latina. Ó, e se você está em casa, não viu o Sérgio Gordilho fazendo a Paixão de Cristo, mas se você já viu, o Itaú foi feito para você. Pois Se é. você já viu várias campanhas icônicas, Tag Words, Tagwords foi uma das últimas campanhas mais premiadas da história Grand da Prix, publicidade recente, Grand Prix em Cannes 2018. A gente vai mostrar para você que está ligado no Facebook. Assim que terminar o próximo bloco, a gente mostra para vocês esse case que é muito bacana. Teve um case muito legal, ESPN e Budweiser levou o Oscar para jogar, né? Schmidt para jogar. Finalmente jogar na na NBA. NBA. Que foi Então, uma assim, fantástico. você não viu ele encenando a Paixão de Cristo, mas você Mas viu, você viu com na certeza base. você conhece Mas o trabalho dele na ele rua. faz milagre. Faz milagre. Não é milagre. Agora, olha só, você me falou de prêmios. Acho que prêmio ele é só consequência. Acho que a gente não pode, nunca baseei minha carreira, a gente não pode basear a carreira em prêmio nenhum. Você não pode basear, ganhei o melhor ator. No momento que você recebe, você já perdeu. Aí qual o próximo passo que tem que fazer? E aumenta Eu o acho que a sarrafo, coisa né? eu acho que é mais importante que tem o seguinte, o Brasil gosta de se comunicar. A comunicação faz parte da cultura brasileira. São elementos que a gente trabalha e circunda em volta da comunicação. Então, o mais importante, sempre a gente fala, o maior prêmio que a gente pode receber é você chegar na festa de aniversário do sobrinho, de um sobrinho, do neto, o que for, e falar de alguma coisa que você fez. Eu acho que esse é o maior prêmio, porque faz parte da cultura, a gente está sempre tentando entender essa cultura, né? E a cultura Isso brasileira é mistura muito forte com a forte conexão. com essa conexão. Então, eu acho que o prêmio só vem com consequência. A gente não, na África, a gente nunca me baseia por isso. A África nasceu, inclusive, não escrevendo. Não escrevendo. Era uma A gente pólice só inicial, entrou né? para a mudança porque eu comecei fazendo publicidade. E hoje a publicidade é só um dos pilares da comunicação. A comunicação é uma questão muito mais ampla, né? A gente passa de hoje você vê, por exemplo, personagens que na Globo nunca permitiriam fazerem comerciais, estão fazendo hoje, né? Até o esporte. Até o esporte está fazendo isso. Então está tendo uma mudança radical, né? No momento que a gente vê na comunicação que as pessoas têm essa questão de querer matar o meio, né? Então as pessoas falam, não, a televisão vai morrer, novela vai morrer, rádio vai morrer, revista vai morrer. Não morre, um elemento morre no outro, talvez perde Se reinvente, um pouco, talvez. Se reinvente e perde um pouco aquela relevância absolutista, que não tem mais espaço para isso, né? Você vê eles querem matar alguma coisa, agora querem matar Ancine também. Ah, Ancine vai morrer! Aí é um outro assunto, né? Que a gente vai precisar de muito Pois tempo, é, né? melhor não entrar, melhor porque a a gente gente vai entrar falar nesse que assunto. estão querendo matar o jornalista, estão querendo expulsar o jornalista que traz a notícia, o cara quer... Né, aquela velha história, Que vamos mata o matar o mensageiro. mensageiro, mas não me mostra a mensagem. Pois é, tirar o sofá do Ele marido vai, traído. ele vai. A gente tem que tocar mais um rock and roll aqui, de novo, o Edu Pares falou, deixa eu tocar aqui que eu escolhi uma a dedo, meu. Não, na verdade eu queria ouvir queria que o nosso ouvinte ouvisse esta versão do Wizard de África. A gente tocou Porque só o comecinho ali, a entrada. é uma das músicas peidolas do cancioneiro do rock, entendeu? Então, mas é dessa versão que o Wizard ficou sensacional. É bom, eu gosto muito de Toto África, eu acho que é uma música que marcou uma época, não é rock and roll raiz, aquela coisa de guitarras, mas a gente faz esse... Por isso chamamos de peidola. Esse branded content pra agência África aqui. maravilhoso. Versão de Wizard é muito legal, então ouve aí e a gente volta daqui a pouco com um papo com o ator Bruno Garcia e com o Sérgio Gordilho, da África, depois de Wizard África, a gente já volta no Rock Club. Muito bem, para você que está ligado no Facebook, a gente comentou sobre esse case Tagwords, Grand Prix de Press, lá no Cannes Lions 2018, no ano passado. Então a gente mostra para você entender um pouquinho mais e depois o próprio Gordilho comenta como que funcionou toda essa história. Dá uma olhada aí.
Muito bem, muito bem. Esse foi um pedaço de Tagore, a gente está com a galera do Facebook. Gordilho, só explica pra gente um pouquinho dessa história, assim, Como nasceu? da onde veio o insight criativo e como vocês conseguiram literalmente hackear o sistema, que é um termo que a gente está usando muito na comunicação, para ter os grandes ícones do rock and roll, da música, da história, sem precisar pagar royalties para esses caras que nem dava para fazer essa conta, né? Eu acho que a observação. As pessoas, a observação, dados, né? Antes de ficar seguindo, eu acho que por um lado o algoritmo ajuda muito a gente a entender de como o comportamento das pessoas. Aquele comportamento que aquelas senhoras que ficavam, aqueles senhores que ficavam nas janelas, olhando as pessoas passarem, os famosos fofoqueiros, né? Na casa coloniais tem aquele pedaço a mais, que é onde ficavam ali vendo o que acontecia. Os dados hoje são isso pra gente, os algoritmos dão essa possibilidade. A gente viu que o comportamento das pessoas era querer saber o que os grandes astros faziam quando estavam no palco. E aí, obviamente, música e cerveja, música e bebida, tudo a ver. E a Budweiser sempre foi um elemento, sempre foi uma marca muito forte perante isso, e a gente conseguiu mostrar essas fotos todas, de Elton, de Michael Jackson, Beatles, Rolling Stones, quer dizer, seria o maior cachê da história. Era só dar um Google. A gente não podia mostrar essas fotos, mas a gente podia mostrar para você onde você poderia encontrá-las. Então é uma forma de entender esse comportamento. Eu acho que é isso. E é uma coisa que, por exemplo, quando você vai para fora, os caras não entendem disso. É um pouco dessa ambição, dessa questão de ser tão adaptável como o criativo brasileiro é, de buscar essas coisas e sair fora da linha reta, entendeu? De A para B. E é interessante que é uma coisa que se discute muito na comunicação, daquela coisa da ideia pasteurizada, que você vê uma ideia incrível, mas você não sabe de que marca que é, para quem foi, etc. Nesse caso, só uma marca como Budweiser teria, porque realmente os caras bebiam Budweiser, estavam as fotos com a Budweiser na mão, no bastidor, no backstage, etc. Vida real. A vida real. A gente fez a mesma coisa durante a Champions League, levando agora fotos de jogadores de futebol bebendo Budweiser. Então os caras iam para a Champions League, que é patrocinador, era uma outra cerveja, e quando eles procuravam aquelas palavras, encontravam aqueles jogadores que estavam jogando, muitos deles bebendo Budweiser em outros lugares. Então aí virou um certo comportamento nisso, né? Essa integração das artes, né, que a publicidade é muito maga em conseguir fazer. Isso eu lembro, agora está falando de comercial de cerveja, eu lembro de uma marca de cerveja brasileira que é muito antiga, e numa novela também, isso já faz muitos anos, isso passava nos anos 40, tinha um merchandising dessa cerveja com cartaz da época. Sim. Cara, isso é sensacional, né? Porque você parece óbvio, mas é uma conexão muito real, direta, orgânica. Exatamente. Mistura história com entretenimento e publicidade. Marketing. Muito bem. 8 segundos pra gente voltar. E a gente não tava voltando. A gente está no Facebook. Não, tava no Facebook. E agora a gente volta também pro rádio. São várias camadas. Olha pra lá e aqui, ó. Aqui Reclame de volta, aqui na Kiss FM, 22 horas, 8 minutos. A gente hoje aqui no estúdio com o ator Bruno Garcia e com o Sérgio Gordilho, fundador, co-presidente e líder criativo da agência África. Aliás, o Antônio Jorge Pinheiro tá mandando um abraço pro Bruno, direto de Algarve, em Portugal, falando, por favor, manda meu abraço. Aqui 2h05 da manhã, mas tá valendo o papo, então ele tá ligado. Antônio Jorge, esse sabe tudo da área. A galera não tá fraca, não. Nossa, como você falou, audiência qualificada. Extremamente qualificada. Internacional, Belíssimo estamos ligados no mundo agora, todo. Nossa. Fala pra quem tá em casa quem é o Antônio Jorge. Antônio Jorge é uma grande figura do marketing da publicidade brasileira, professor da PUC. Enfim, a gente tem quantos minutos de programa? Porque dá uma hora e meia, mais ou menos. Vai demorar muito tempo aqui, né? Mas ele é um grande vinho agora, né? Ele é presidente do grupo de mídia do Rio de Janeiro, enfim, é um cara que criativíssimo, excelente contador de histórias. Já fizemos algumas viagens de carro juntos. Antônio Jorge vai falando do começo ao fim, só história boa. Sensacional. Chegou a hora das descobertas de Natália Rodrigues, é o Nath Descobre. Nath Descobre. Rock Reclame. Rodrigues, o que você descobriu na arte, na cultura, no entretenimento nessa última semana? Descobri um espetáculo maravilhoso que está em cartaz às terças e às quartas-feiras, às 9 da noite.
com direção e texto de um grande artista chamado Marcelo Várzea. Marcelo Várzea. Maravilhoso. É o segundo texto que ele escreve, é um monólogo que chama Dolores, é brilhantemente interpretado pela Lara Córdula e conta a história de uma atriz que já passou de 50 anos e toda a parte do fracasso da vida dela, toda a parte verdade, mentira, de tudo que ela viveu até agora, como ela está resistindo a viver de arte nesse país. Eu tô louco pra ver esse espetáculo. É maravilhoso. A Lara esse é espetáculo. minha amiga, grande atriz, mesmo sem ter visto o espetáculo, eu recomendo. Sensacional. Porque eu sei que Não, vocês... e ela dá um show, e a direção do Marcelo, o texto dele, é brilhante. E ele tá fazendo isso agora, ele fez isso com a própria vida, né? Ele E agora ele tá escreveu escrevendo... Silêncio.doc, né, que foi um monólogo que ele fez, que fez bastante sucesso aqui em São Paulo, contando a história da vida dele, a separação dele, que foi super trágica e tal, pra ele, mas lindo. E aí a Lara, muito amiga dele, chamou ele pra escrever esse texto e ele tá arrasando mais uma vez. Demais. O espetáculo tá às terças e às quartas-feiras, às 9h, no Instituto Capobianco, que fica na rua Álvaro de Carvalho, número 97, no centro de São Paulo. Muito bem. O nome do espetáculo de novo? Dolores. Dolores, se você gosta de teatro, aproveita. E é muito bacana que a gente tem cada vez mais peças super interessantes fora do sexta, circuito, sábado e domingo, fora da coisa comercial, tradicional. Então, você consegue, especialmente numa cidade como São Paulo, felizmente, em algumas outras capitais, pena que não é em todo lugar do Brasil, mas você tem opções de cultura de verdade em todos os dias, né? E o Emerson falou assim, peraí, eu também tenho uma dica legal uma de dica. cultura, A deixa gente eu tá- entrar aqui. A gente tá falando de fugir... Vamos falar de Emerson Descobre. Ó, falar desse, fugir um pouquinho desse eixo Rio-São Paulo, ou dos grandes teatros e tal, Sim. e falar um pouquinho que nesse final de semana, em 2, 3 e 4 de agosto, acontece lá em Brasília a terceira edição do Festival Comá, que é a Conferência de Música e Arte. E lá em Brasília é uma conferência sobre a indústria da música, além de shows com mais de 50 atrações musicais, como a banda Scalene, o Mito Ney Mato Grosso, o Baiana System, Demais. e por aí vai. E um grande espaço para a valorização da música de Brasília também. São 5 palcos lá. Então, acho que se você está em Brasília, se você está em Goiás ali do lado, Goiânia, vai assistir, vamos prestigiar, Muito vale a bacana, pena. Muito bacana o Festival Comá. Sérgio Gordilho, eu queria fazer uma questão, especialmente na criação da Agência África. A África foi um marco de criação, foi a agência que o Nizam Guanais de verdade criou, batizou, pensou, junto com vocês, você é um dos fundadores ali também. E aí, hoje o Nizam já não é o cara da frente da agência, você é um dos co-presidentes, um dos principais líderes, e especialmente pelo lado criativo da história. Como é que é manter esse legado criativo e especialmente ter trabalhado tantos anos e ainda continuar trabalhando com o Nizam Guanais, que é um dos grandes ícones não só da criatividade como do empreendedorismo no Brasil hoje em dia, né? Eu tive a sorte grande, né, de trabalhar com quem eu sempre admirei muito, né? Então eu trabalhei com uns caras e o Nizam, para mim, é meu pai, assim, né, do ponto de vista de criatividade. A gente trabalhou E é junto baiano muitos também, anos. né? Por acaso. Por acaso, né? Então eu acho que é uma referência. Eu acho que no momento que a gente está vendo a comunicação se transformar, né, onde a gente não pode ficar parado. A gente tem que entender que a gente sempre está muito acostumado. A gente está falando, vamos falar uma coisa, a gente está num programa de rádio que entra no ambiente digital e que as pessoas estão vendo nossas imagens e estão comentando e a gente está já retornando o que eles já estão falando. Quer dizer, olhe como tudo se misturou. Então a transformação do meio de comunicação é gigante nisso. Então, ter aprendido com o Nizam de que a publicidade tinha, e o Nizam sempre teve essa pegada que era muito legal, que sempre foi entender que publicidade é PR. É muita coisa. Você fazer algum elemento que está dentro de um comportamento, está dentro de que as pessoas estão comentando ou falando na sociedade, você não fica restrito aquilo ao meio. Por exemplo, hoje o mundo está vendo todo, não sei se vocês viram a instalação que fizeram da gangorra Pink na cerca que separa, na fronteira que separa os Estados Unidos do México. Sim. Isso é criatividade pura, né? Ela pode ser qualquer coisa, uma marca relacionada com uma outra. Pode vir por uma marca, pode vir simplesmente pela necessidade de expressar. Exatamente. Então acho que essa é a revolução que a gente está vivendo na área de comunicação e que a publicidade tem que vir junto também, porque se ela ficar restrito a como sempre foi feita, não vai dar certo. Isso em qualquer área da indústria criativa. Né? Entender como isso, os formatos estão quebrando, né? No que a gente estava acostumado. Então esse aprendizado com o Nizam foi muito importante, porque na Bahia, quando a gente começou lá,
você não tem jeito, você tem que se virar, né? Não tem formato, não tem nada, né? Pode virar de um abadá até um trio, uma marca de produto, e o comercial se mistura, né? Né? O Bruno tá falando, ele passou em agência, foi ator de comercial, depois já fez outras coisas. As coisas lá no Nordeste a gente tem que se virar. Tem que ser adaptável, tem que ter ambição, ser adaptável e ser curioso. A vida então, é a melhor escola de publicidade, né? Eu acho que é a melhor escola de comunicação, né? De que a gente está vivendo, né? Para tudo. E isso contribui bastante. Vou voltar aqui para a pergunta da Silmara Lins aqui no Facebook, que ela perguntou se você acha que esses serviços de streamings como Netflix, Amazon Prime e aí vai, se eles vão matar, por exemplo, a novela, essa cultura nossa de acompanhar o conteúdo na TV. Não, a novela vai começar a ir para o streaming. Já tá nesse momento. A gente não é como hoje ele estava falando anteriormente, nada vai matar nada, né? O rádio ia ser morto pelo cinema, o cinema ia ser morto pela TV, a internet ia matar todo mundo e, no entanto, estamos todos aqui. Aliás, apesar da diversão, poxa, dava uma saudade quando o programa de rádio era só rádio. Receio de pijama, entendeu? Cabelo arrepiado e tal, não sei o que. Tem que tomar banho antes. Não, agora tem que tomar banho, botar um perfume, né? Botar o cara e tal. E eu acho que não, o que acontece é que a capacidade do público consumidor de interagir com o meio é algo que não tem mais volta. E eu acho que a grande novidade, o grande sabor do streaming é essa possibilidade de você escolher o seu horário, de fazer a sua grade de programação. E vai ter espaço para a novela sempre. A novela vem o folhetim. Aquela história leve que vai acompanhando a sua vida diariamente. Ela vai muito provavelmente, como vem se transformando, se transformar e talvez ganhar novas linguagens. Mas esse formato de uma história contada diariamente, isso não vai acabar nunca. É a cara do ser humano. Pois é, não, as séries são quase isso, assim, né? A novela é meio que uma série com várias temporadas direto, todo dia mas você percebeu essa diferença? Por exemplo, agora você está sob pressão na TV, é uma série muito densa, é uma série diferente da linguagem tão aberta assim, uma série que poderia ser internacional e estar no Netflix, por exemplo, e a Globo tem investido bastante nesse tipo de conteúdo. Ela é internacional, ela passa em 200 países. Pois é, então, e poderia ter vindo de grandes polos como os dos Estados Unidos, por exemplo. É uma grande produção que está sendo feita no Brasil e com a mesma linguagem, com a mesma qualidade que qualquer outra grande produção. Você vê uma La Casa de Papel, você vê Sob Pressão, não tem tirando a grande expressão de budget, talvez as explosões, etc., que não tem necessidade. Você percebeu uma diferença de linguagem do Brasil nesse sentido e a própria Globo, principalmente, e outras empresas investindo mais nesse tipo de conteúdo de série? O que eu vejo, que eu acho muito saudável, é a descentralização da produção. A Rede Globo é uma empresa que tem no seu histórico uma capacidade de produção muito grande, onde ela distribui o próprio conteúdo produzido. Isso, por um lado, mostra uma força muito grande dela como empresa, mas essa empresa começou a perceber que, semelhante em outros países, o mercado pulverizado de criativos faz com que você tenha linguagens diferentes para trazer para o espectador. E, de certa maneira, a Globo vem descentralizando essa produção, fazendo parcerias com, no caso, o Sob Pressão, uma parceria com a Conspiração Filmes, e, enfim, tem a O2 e vários grandes centros de criação de produção de audiovisual brasileiros, que eu acho que esse é um caminho que vai trazer, com ainda mais pujança para a TV, algo que a gente já acompanha no cinema desde que o mundo é mundo, que é a capacidade criativa do brasileiro. Em audiovisual. Nós temos um dos cinemas mais sofisticados do mundo. O Glauber Rocha, um baiano. Olha, eu não estava nem coincidência. Cara, que é estudado até hoje, um Sorbonne, entendeu? Então a gente tem um histórico muito avassalador em termos de capacidade criativa, de vários tipos de concepções e linguagem,
que eu acho que a TV finalmente está entendendo que é um caminho melhor para a sua conexão com o público, que está cada dia mais exigente. Agora as pessoas têm muito mais opção e acesso à qualidade e a tipos de linguagem muito diferentes umas das outras. Então é natural que a Globo tenha percebido isso e comece a fazer essas parcerias e criar produtos que sejam compatíveis a outros feitos por outras nações, outros países. Pra não perder também, Porque isso está acontecendo com o mundo todo, né? Você vê exatamente. que tem eu amo uma série que é alemã, que é Dark. É maravilhosa. E é muito interessante porque você vê, você acha tudo meio familiar, a não ser o fato que eles falam alemão. Eu acho bem interessante isso, sabe? Me dá uma outra, que não é mais uma barreira. visão. Não é mais uma barreira. Não é a barreira, e eu acho que é muito importante. E a Globo, esse movimento da Globo é muito importante, porque a Globo é uma bênção para esse país, do lado criativo, porque foi ele que construiu muito desse legado e mostra para o Brasil a potência que ele é do lado criativo de audiovisual que ele produziu, né? Ligou o Brasil com o resto do mundo, né? Colocou no potencial. E eu acho que, como você mesmo colocou, eu acho que as pessoas têm essa tendência de querer matar meios, mas é o seguinte, você acha que tem alguma possibilidade de você assistir um jogo depois que o jogo acabou? Nenhuma dela. Então as pessoas vão continuar tendo um hábito de querer assistir e fazer coisas ao vivo, interagir um pouco mais, ter essa facilidade de fazer isso. Nem todo Então, conteúdo vai continuar sendo vai. consumido no momento que as outras pessoas querem, mas muitos deles necessariamente vão. Você agora tem um outro meio que você não tinha, um outro jeito de assistir que você não estava acostumado. Então essa combinação é uma combinação que é muito importante, que é natural nossa, que é estar aberto a novas experiências, mas também não perder as antigas, né? É como o vinil. Daqui a alguns anos, assistir TV aberta, que a programação fica lá e que você não tem que mexer para ir atrás dessa programação, algo vintage. Exatamente. O vinil se vende mais hoje vende do que muito, vendeu na história. Aí você fala, que loucura é essa? E é um absurdo, porque mais vinil. pessoas têm acesso. Então se vende mais vinil hoje que se vendia na história. Quem mais está ganhando dinheiro no Brasil, uma das pessoas, é o que reinstalou e recolocou essas fábricas de vinil a voltarem a funcionar. Quer dizer, olha que loucura isso, né? E as marcas, os anunciantes, você acha que eles já estão linkados com esse novo jeito de se comunicar com as pessoas? Com certeza, porque, veja bem, é o seguinte, os anunciantes são os mais espertos porque eles entendem do comportamento humano, assim. Novela vem de soap opera, que era uma novela patrocinada por um sabonete. Ela começou por aí, né? Então elas estão sempre presentes. Agora, tem que encontrar forma de entrar. Antigamente era uma forma vertical, ela falava e não tinha retorno. Hoje em dia ela tem que estar inserido, né? Acontece muito no cinema, você ter às vezes um merchandising, um product placement dentro lá, mas tem que interagir com a história, tem que estar presente orgânico, com a história. Se não fica fake, hoje em dia o fake não dá certo. Não tem espaço para isso, a questão da transparência é muito forte. E as marcas vão entendendo como elas funcionam e elas entram tudo bem. O mercado americano de cinema, por exemplo, ele sempre soube utilizar as marcas de uma maneira muito bem relacionada, né? Aliás, nessa história eu fiquei sabendo de um caos aí que teve muita repercussão, inclusive, durante o Mundial Feminino, da história da Marta sem marca. Como é que foi essa história? Eu fiquei sabendo que você tem uma participação muito importante no... Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma responsabilidade como uma pessoa de comunicação de defender e proteger e fazer com que esse mundo seja melhor para elas, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, eu tenho uma filha de 15 anos. Eu acho que o mundo que a gente vive é muito machista e a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que o primeiro aliado que tem que fazer são os pais de filhas para entrar nessa história. Ano passado a gente começou falando sobre uma questão sobre assédio sexual em videogames, que não sei se vocês sabem, mas 100% das meninas que jogam videogames online são assediadas, e por isso elas jogam com nicks masculinos. Minha filha chamava Valentina, ela jogava com um nick chamado Val, porque aí ela não podia ser assediada. Então isso é um todos os absurdo, sentidos, né? Assédio sexual, moral, enfim. Aí, de contrapartida agora com a Marta, a gente estava fazendo um trabalho com ela, fez um documentário com ela, estamos trabalhando agora para ter uma mudança de nome do estádio, que se chama hoje Rei Pelé, da terra que ela nasceu, que é Alagoas, Maceió, e se tornar estádio Rei Pelé e Rainha Marta, porque ela é uma rainha e é uma defesa para eles. E a gente vem trabalhando com eles, o governador está apoiando a gente vai fazer essa mudança desse nome. E na Copa, uma marca que patrocinava ela ofereceu
nada mais, nada menos do que 50 vezes menos do que o maior craque brasileiro, que nunca ganhou 6 vezes o título de melhor do mundo. Nenhum atleta, nenhum homem, mulher, ganhou 6 vezes o título de melhor do mundo. Então a gente falou assim, quebre esse contrato, não aceite isso, e vamos usar isso como manifesto, porque ela é embaixadora da ONU Mulheres. Então o que a gente fez? A gente fez ela jogar sem patrocínio na chuteira e com um símbolo. Se ela marcasse 2 gols em que ela marcou, no segundo gol ela se tornou, e ela é hoje A maior goleadora de Copa. artilheira, a maior goleadora de Copa de todos os tempos, entre homens e mulheres. Quer dizer, a gente tem um país que nasceu Pelé e um país que nasceu a Marta, né? A gente tem que defender isso. Então, quando ela fez o gol, ela usou a chuteira, que tem um símbolo do Gol Icon, que é um símbolo de lutando a favor da igualdade no esporte entre homens e mulheres, porque obviamente a gente sabe que são espetáculos diferentes em alguns esportes, mas não pode ter esse gap tamanho, muito 50, grande. 60 vezes. Um atleta que nunca ganhou um título de melhor do mundo não pode ganhar 60 vezes mais do que um atleta que ganhou 6 vezes o título de melhor do mundo. Não faz o menor Não sentido. faz é o a maior menor da história, sentido. né? Ela só tem mais títulos que o Messi e que o Cristiano Ronaldo. Né? Ela tem mais títulos que o Messi, ela tem mais É, gols do que o Pelé pela mais seleção. chuteira de ouro. Ela tem mais chuteiras de ouro, então foi uma ideia que a gente sentou com o Fabiano, que é o empresário dela, que é uma figura que construímos isso com ela, e estamos lançando um documentário agora da Rainha Marta, que vai ser um documentário que a gente rodou inteiro e vai terminar com esse grande momento quando tiver essa mudança do nome do estádio. Nossa, que história Ah, linda. Não, tem uma marca. Ganhei à noite. Nossa, A também. gente começou, a primeira marca para entrar nessa história foi a Brahma. A Brahma Porque eu acho que tem que patrocina o falar essa futebol. marca que está viabilizando. E é muito importante falar isso, porque é o seguinte, a Brahma só aceitou entrar no processo quando ele assumiu que ia pagar para a marca O equivalente. um valor igual ou maior do atleta masculino que ela patrocina. E ela fez isso. Então a Marta hoje ela ganha um pouco mais do que o maior atleta que a Brahma patrocina dentro do futebol. Isso é muito importante que as marcas emblemático, vejam isso. né? É emblemático, porque é uma questão que a gente tem que defender. Não pode ter essa. Porque se a gente não começa, no caso de gênero, não discutir sobre igualdade, como é que a gente vai discutir sobre natureza e outras coisas? A gente tem que começar sobre isso, sobre o ser humano. É a partir daí. Uma questão de coerência, né? Claro. Com certeza. E é uma coisa que a gente tenta fazer muito no Rock Reclame aqui, é dar, a gente obviamente é contra qualquer tipo de comunicação, seja publicidade ou qualquer outra forma, muito interruptiva, chata, invasiva, mas pelo outro lado a gente faz questão de mostrar como as marcas têm feito um trabalho relevante e quando elas fazem coisas boas, mesmo que visando negócios, mas para o bem da sociedade, para o bem de uma causa, para o bem do negócio, da economia, de qualquer outro bem que seja fundamental, vale muito a pena a gente falar os nomes, dar nome às bois, quem criou, quem fez, quem está patrocinando, porque é isso que faz a gente evoluir em todos os sentidos. Porque muita marca poderia fazer, mas quem fez agora foi a Brahma. Então acho que vale a gente Eu acho que é pensar. muito importante, assim, tem que ter uma relação, sempre tem uma relação, a gente vive com isso, uma relação do interesse, tem que ser um interesse comum a todo mundo, que seja positivo. A gente achar que não pode ter interesse, eu acho que a gente perde. Né? Quando você vai no teatro, você tem interesse de se divertir e curtir aquela situação. E quando você vai assistir um filme, enfim, as marcas também é a mesma coisa. É interessante que isso esteja sendo fomentado, óbvio, mas é curioso refletir que, na verdade, isso devia ser óbvio. Claro. Porque você tem uma empresa, tem os consumidores, essa empresa vende produtos para os consumidores, mas a vida não é só isso. Né? Essa relação entre marcas e consumidor, ela tem que passar por um outro lugar. As grandes corporações têm a obrigação de criar condições melhores para os seus consumidores. E não só vender Independente produtos. do gênero que eles Tem essa responsabilidade, né? Eu acho. Até porque as marcas hoje, elas não têm mais donos. Elas são marcas que estão nas bolsas de valores, são ações feitas por pessoas, que conduzem por pessoas. Antigamente não, o dono não gosta, o dono não quer, não existe mais o dono. O dono somos todos nós. Sem dúvida. A gente está quase acabando o programa e aí eu não quero deixar de terminar o programa sem a gente ter comentado antes da Banda B de Bruno Garcia e tantos outros, lançando agora sim oficialmente uma música autoral. Não para, a gente vai tocar um pedacinho aqui, né, Mico? Do Pares. Muito bem, muito bem. Vamos botar no estúdio.
lá fora só. O que você quer? Sua necessidade não me diz pra quê. E a cada movimento que você não faz, você me aponta o dedo como se eu fosse você. Não me descarte dessa nossa intuição, botando em xeque a nossa sensibilidade. E se pra nada eu sinto sem juntar seu coração quando se rasga. Feito na poesia, feito no perfeito. Eu não sou predicado, eu não sou sujeito. A melhor poesia é quando você me pede. Não para, não para, não para, não para nada. Não para, não para, não para, não para. Não, essa letra é do Max Abrud, o arranjo do Diego Canelas. Nessa eu, sei lá, fiz uma sugestão lá numa frase, mas é da Você nossa... é o bem de líder, voz sua, você... Sim, isso tudo começou lá com a peça de teatro e tal, mas foi interessante porque eles me convidaram para fazer parte da banda. E a gente também tem muito cuidado quando vai apresentar, para não parecer assim, o ator resolveu fazer uma banda de rock e tal, não sei. Bruno Garcia e banda E eu aprendo muito com eles. O Rodrigo é um grande arranjador, ele gosta muito do rock and roll, mas ele trabalha muito com outras áreas, instrumentista, enfim. E a gente faz um rock daqueles que... com potência, sabe? Com arranjos complexos, um troço assim que dá muito não é por orgulho. fazer. Aqui, olha, é exclusivo, hein? A gente ainda não lançou. Olha! Um pedacinho aqui na Kiss, mas também, né? Claro, Tem poxa, lugar agora, mais ou menos, pra fazer isso. Se precisarem de um bongô, eu conheço um cara pra indicar um ferrado. Se o baterista ficar resfriado, É o maior, fica ali do lado. É o maior bongô em linha reta da Bahia. Quem quiser conhecer mais da banda B, onde encontra, Bruno? Olha, então, a gente tem redes sociais, né? Tem a Banda B oficial no Instagram, temos Facebook e tal, e a gente tá nessa... A gente fez alguns shows ano passado, fizemos essa estrada meio testando o formato. Isso pra mim é uma grande novidade, né? Eu brinco que a gente começou já, assim, roqueiro velho, né? com o líder já conhecido, mas... Fizeram o caminho inverso. Exatamente, aí a gente fez um show com muitos covers, que na verdade nem chamaria de cover porque são releituras realmente muito interessantes. Ano passado fizemos vários shows e a gente está em estúdio criando e para trazer autorais, e daqui a pouco vamos botar na rua aí um trabalho Você vai bem perder um interessante. trabalho ou outro de ator para conseguir fazer uma turnê. A gente tá pensando também nessa logística para conciliar, mas está dando certo. Rock in Rio aí já, hein? Muito bem. Ó, mandar um abraço para quem tá ligado com a gente aqui no facebook.com/programa Reclame, Rogério Araújo, Ana Paula Jung, Adriano Matos, Paulinho Porcione sempre com a gente, um abraço. Isabela Levi lá da África, então a pessoa já vai fazer esse chamado oral, já tá preparada, tá acompanhando aqui também. Solange Novaes, Pois com a gente. Calquintas também legal. com a gente. Munarete. Muito bom. Olha, a Luciana Munarete também tem uma galera aí, viu? Uma galera. Infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Rock Reclame, o 100º Rock Reclame, então agradecer muito você que nos acompanha há mais de 2 anos já aqui na Kiss FM. Cabalístico! 202 convidados, porque a gente sempre recebe 2 convidados, 2 vezes a gente teve 3, né? Então 202 convidados. É uma galera, né? Nessas cadeiras. Você anotou isso ou você tem de cabeça? Não, eu anotei. Depois... Tem nome é nome, cara. Tem gente que já repetiu, os caras são gulosos, né? Bruno Garcia, ator, músico, band leader, futuramente tocando no Rock in Rio. Um prazer enorme ter você por aqui. Prazer foi meu, galera. Que maço. Sérgio Gordilho, um dos grandes criativos e líderes criativos da nossa indústria, fundador, co-presidente e CCO da Agência África. Outra aula, muito prazer. Obrigado por você. Fazedor de milagres e tocador de bongô. Natália Rodrigues, nossa ex-borboletinha maravilha. Graças a Deus. Nada que não seja editável. Né? Eu quero fazer um parênteses hoje. Um parênteses, Edu, por favor. eu vou sentir muito sua falta. Você vai viajar? Eu sinto toda semana, de terça a terça eu já sinto falta de Gênero Pares, tá louco. Tá louco. Emerson Souza, quem diria, foi um prazer hoje ter você ao meu lado. Fico feliz. Eu quero agradecer a Dominique Magalhães, que possibilitou a gente ter Pois aqui tá o aqui com a gente no Bruno, estúdio. que possibilitou aquele almoço legal em Cannes, que
trouxe o cara que foi muito legal. Quem que você aqui diria, com a né? gente. Foi um Encontramos o Bruno prazer. antes em Cannes do que no Rock Que and chique, Roll. hein? E a Maria. Fabiana, tá? Fabian Tackley, Que também ajudou a trazer esse homem difícil. Nós estamos. Tenho a certeza que ele tá nervoso. Poxa, a Fabi Ela veio atrás pra ver se você Fabi vê. fantástica. O Antônio Carlos Acioli, que sempre Isso, que- abrilhanta com a sua Com a careca. sua né? Vem direto do careca, Rio. com a sua careca oleosa. E eu quero. Faz, Calma. E quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aí no Facebook, bastante gente legal. Boa, E a Cima galera. Planche, minha mãe, um beijo também. Renato Todo mundo. Rogense também. E Silmara e Paulinho, todo mundo que você já falou. João Francisco dos Santos, a menina de Vila Velha, que eu esqueci o nome. E o... Sensacional. Um abraço, menina de Vila Velha, que esqueci o nome. Legal, Castro legal. Alves. Castro Castro Alves. Alves Quero também também tá agradecer a ouvindo, Castro Alves. Chama e a Bela de todo Ju. mundo. Ó, só pra É acabar, isso. antes disso, João Ribeiro falou: Sérgio Gordilho, indique livros e filmes pra quem quer ser um redator. Tem Olha. um fácil aí? É melhor o seguinte, bota sgordilha@africa.com.br, ele manda um e-mail pra mim e eu respondo. Aproveita e já manda por Tifa, mano. Não perde essa chance, não. Edu Pares, mais uma vez, 100º programa ao seu lado. Rapaz, que maravilha. Eu não vi a hora De terminar. Não, de chegar. Quero agradecer muito os nossos convidados. Obrigado, meu Sérgio. Obrigado, Mesmo, obrigado ter vindo, vocês, prazer foi um enorme prazer. estar aqui. Quem sabe, não sei, eu não quero falar nada por enquanto. Vai Quem ficar, quer falar? O Edu Pares está analisando propostas. Para, quem me dera. Que é isso, cara. Eu que dei o spoiler. Eu acho que ele não pode. Diz as más línguas que ele pode abandonar a gente. Eu não acho que Não, pode. Eu acho que não pode, não. Não sei, Fica. não sei. Ai, ai, Rock Reclame chegando ao fim. Queria agradecer muito a Lab 3 TV, que faz as transmissões ao vivo pra gente no facebook.com/programa Reclame e também no Facebook da Kiss. Então, se você quiser ver, rever, recuperar os antigos, gostou do programa, perdeu o começo, tá lá disponível no Facebook do Reclame e também da Kiss, graças à Lab 3 TV. Um abraço pro Marcinho Bertoloni, pro Pedro Viana, pro Edu Zanella, a galera da Lab 3 que faz as nossas transmissões toda semana por aqui. Nosso diretor-geral, Roger Garcia, o homem da batuta, o homem que traz os nossos achados durante o programa, responde a galera no Facebook. Nosso produtor, Allen Lins, que corre atrás dos nossos queridos convidados. Desses 100 programas, grande parte foi uma contribuição de Allen Lins e Roger Garcia e toda a equipe do programa Reclame. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Grande beijo para Noah Maia, para o João Faria, André Gola, Laís Prado, Mirella Rossini, Mariana Chaves, Felipe Andrade, Grande Felipão, Marcel Pedrosa, Giovana Ritt, Nathalie Baló, Renato Galisteu e Everaldo Marques, seu ridículo. Grande abraço, grande beijo a todos vocês que fizeram aniversário na última semana. Eu sou Caranho Novas, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais. 100º programa. A gente está tentando caprichar mais ainda para vocês. Então, Vai ser fique com a difícil, gente, viu? vai ser difícil. A gente está caprichando demais. Até lá, tchau. Um abraço.